Vamos fazer nosso jogo de Senet para esse período de final de julho, né? Depois o período todo de agosto e o período de até metade de setembro de 2025. Estamos fazendo 8 jogos por ano, um no começo de cada uma das estações e um no meio de cada uma das estações. O Senet de hoje é para a gente conversar como as energias estão acontecendo no meio do inverno do hemisfério sul, no meio do verão do hemisfério norte. Esse período que vai, né, que pega ali julho, que pega todo o período de agosto até metade de setembro, né, essa energia do inverno de 2025, né, agosto e setembro de 2025. Todo o período de agosto, né, o inverno já começou lá, né, final de junho, então a gente pega ali final de julho, né, metade de, né, julho, finalzinho de julho, todo agosto e o início de setembro de 2025. Essa é uma energia marcial, é uma energia de lutar por aquilo que a gente quer, uma energia guerreira, né? Então a gente pega uma deusa guerreira, Sermet, a deusa cabeça de leão, a deusa guerreira, e essa deusa que vai buscar lutar, nessa energia de luta, de vitórias. E o Senet é esse jogo mais antigo do mundo, o jogo de tabuleiro mais antigo do mundo, lá do Egito. Ele primeiro começa como um jogo mais lúdico, depois ele se torna inclusive um processo de autoconhecimento, uma das ferramentas fúnebres encontradas, né, nas tumbas dos faraós e tudo tal, mas ele é encontrado desde da alta elite, né, dos faraós até os construtores as pessoas mais simples do povo, tudo tal, nas construções, nas paredes, nos altos dos muros, né, mostrando que ele era jogado por toda a população, né? Ele tinha essas 3 linhas, que também com 10 casinhas cada linha, exatamente como o mês egípcio antigo, né, que são 10 dias, 3 semanas de 10 dias, formando o mês de 30 dias, né, cada uma desses decanatos, desses 3 semanas de 10 dias, também depois influenciaram inclusive a astrologia, quando ela passou pelo Egito. Esse aqui é os dados antigos, né, então a gente tem 1, 2, 3, 4 e do outro lado assim 6, né? Não tem 5 nos dados. A gente usaria originalmente essas peças, mas nós não vamos usar essas peças hoje. Nós vamos usar, né, para saber quem vai caminhar pelo nosso tabuleiro, a deusa Sermet, a cabeça de leão. Essa deusa guerreira, lutadora, olho de Ra, né, defensora do que é correto, justo, perfeito, né, e incrível, né, na visão dos deuses. Então vamos jogar para ver como é que o nosso jogo começa. Começamos com o número 2 nos dados. E começamos com o número 2 dos dados, 1, 2, a primeira casa que a gente cai. As casas pretas são as vontades dos deuses, o destino. As casas brancas é o que a gente faz, é o livre-arbítrio. A gente já começa falando que o inverno, né, de 2025, o inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte, né, esse período de agosto a setembro de 2025, a gente vai estar utilizando o nosso livre-arbítrio. Essa casa aqui que tem o pilar de Djed, a coluna de Osíris, o símbolo de estabilidade, é o momento da vida da gente de reunir recursos. Então agosto vai ser um período para reunir recursos, né? O que você precisa? Conhecimento? Você precisa de aliados? Você precisa de dinheiro? Você precisa de tempo? O que você precisa para poder alcançar seus objetivos? Então durante o mês de agosto vamos reunir os recursos. Olha, que legal, um 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E chegamos numa casa muito forte. O deus Set, né, o irmão de Osíris, e a ele coube e caiu nas costas dele muito das maldades que acabaram acontecendo. Ele tem os motivos dele, mas ele acabou ficando um deus antagonista, né, um deus do poder e da força. Inclusive ele ganha a frente da carruagem, né, a frente do barco de Ra, né, para poder vencer Thor. Ele é o monstro que vence todos os monstros, né? Então ele é a grande dor, a grande força que a gente utiliza para vencer as grandes forças. Então é uma casa de luta, de batalha. E lembra pra gente não cair nas ilusões, não cair nos vícios, né? Então é uma casa bem importante, porque diz que a gente tem que usar a nossa força, o nosso poder, algo que a gente não se orgulha de ter, os nossos próprios monstros internos para vencer monstros maiores, né? E é realmente uma luta de poder que vai estar acontecendo durante o mês de agosto e setembro, né? Então, quais são os seus poderes? E aí a gente segue para mais um número 2 e 1, 2. No finalzinho da primeira linha, caímos na defensora do Baixo Egito. A defensora do Alto Egito, a defensora do Baixo Egito, a deusa Mut, né, e a deusa Wadjet. Né? A deusa Wadjet fala de resignação, fala de, né, uma energia muito forte de aceitar o que vem, do jeito que vem, da forma que vem, de aceitar o que está acontecendo, uma energia de se resignar e também de entrar um pouquinho em contato com a sensação de impotência, de pés e mãos atadas.
E saímos da primeira linha. O Egito tinha 3 estações, né, que era basicamente a inundação, o plantio e a colheita, depois a inundação de novo do rio. Vamos sair da primeira estação e vamos entrar na segunda estação do ano com, o número 1 no dado, e aí já entramos na deusa do Alto Egito, né, a deusa Mut, que fala de afeto e fala de força, né, uma força afetiva, proteção, uma energia mãezona, uma energia cuidadora, uma energia protetora. É interessante que no primeiro momento a gente caiu em casa do livre-arbítrio, né? Então caímos tanto reunir recursos depende da gente, né? Lutar para alcançar nossas vitórias depende da gente, não cair nas ilusões depende da gente, e aceitar que também vai depender da gente. E agora, já seguindo adiante, na segunda estação, no segundo momento, né, desse período de agosto e setembro, já começa a aparecer o destino. E a primeira energia do destino, se a gente cumprir esses papéis, esses 3 passos, o destino já começa a trazer energia de cuidado, de afeto, de proteção, que a gente vai começar a receber, né, das pessoas à nossa volta. E aí então temos aqui mais um número 1 no dado, e essa aqui é a constelação. Depois os gregos deram o nome para essa constelação de Órion, né? Mas os egípcios chamavam essa constelação do próprio, né, a energia do deus User, né, o Osíris. User é o nome grego dele, então Osíris. Então essa energia fala de mudança das estações, mudanças de ciclos, mudanças na vida da gente, mudanças começam a acontecer. E onde essas mudanças vão nos levar, vamos seguir adiante no nosso jogo, mais um 1, né? E aí caímos na Ankh, né? Esse é o símbolo da própria vida, né? Fala de realmente uma energia de dominar os próprios instintos, né? Conseguir investir nas coisas que nos deixam mais vitais e não naquilo que rouba a nossa energia, né? Boa alimentação, boa atividade física, estudos bons, boas relações, né? Investir naquilo que é vital. Seguindo adiante, um 4 no dado. 1, 2, 3, 4, o rolo de papiro fechado, essa energia mais abstrata. Essa energia fala principalmente sobre encontrar e entender qual é o custo-benefício que as coisas têm pra gente. Entender qual o preço que vai ser pago para alcançar o objetivo, né? Então, assim, é o estudo prático, né? A rotina, entender qual é o preço sutil para alcançar os objetivos que a gente quer, né? Quando a gente é capaz de responder sim para 2 perguntas. Sou capaz de fazer o que for necessário para alcançar os resultados e dou conta de conviver pro resto da minha vida com as decisões que eu tomei? E a gente segue adiante com um 3 no dado, 1, 2, 3, e caímos na casa que tem a ver com o pão. E o pão fala exatamente sobre essa energia de conclusão, botar uns limites, né? Sentir satisfeito, sentir que não falta nada, né? Trazer uma sensação de conclusão e fechamento de ciclos, né? Dizer alguns fins, terminou, fechou, né? Até aqui, né? E a gente vai sair agora da segunda estação e entrar na terceira estação, através do número 1. E aqui é a casa do incenso, tem a ver com os perfumes, tem a ver com os aromas, usar aromaterapia, cuidar do aparelho respiratório, né? Talvez no verão, talvez no inverno, se você está no norte ou no sul do planeta, cuidar com os respiratórios, né? Cuidar com o inspirar, o expirar, usar os aromas, os óleos essenciais, os incensos, né? Que, né, Senejer, Ek, Kaek e o Isetirek, né? O aroma é o Ka, né? É a força vital que a gente oferece, dá de oferenda aos deuses, e que as suas estátuas possam sentir os perfumes, que os perfumes possam chegar até os deuses e que os perfumes possam alimentar os deuses. Então toda essa energia fala da nossa conexão com as nossas virtudes. E com nossas virtudes, são nossas capacidades de poder nos elevar, né? E poder crescer, evoluir e oferecer para os deuses e sentir a presença deles em nossas vidas. E aí, seguimos adiante a nossa história com um 3 nos dados. 1, 2, 3. E essa casa é um dos 4 filhos do deus Horus. E essa casa basicamente é um deus que chama Hapi. O Deus que fala de prazer, fala de alegria, né? Fala de ajudar a rebocar, né? Ajudar os deuses no trabalho deles. É uma energia de coração, uma energia de alegria e prazer na vida, uma casa muito boa, né? Para fechar lá, setembro, já está chegando com essa energia de prazer e de alegria. E depois, seguindo adiante, 1, 2 no dado, 1, 2. Olha que lindo, Nefer, esse símbolo aqui quer dizer beleza, 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 né? 3 vezes beleza, né? Fala de paciência, fala de sabedoria, né? Uma conexão, uma bênção na deusa Hathor de beleza e prazer, né? Olha, tá fechando legal o nosso jogo. Se a gente cair aqui na Casa das Águas, a gente vai ter que fazer o renascimento para essa casa aqui. Vamos ver se o que a gente vai tirar agora dos dados.
né? Um no dado, realmente o que aconteceu. Esse é o mês que a gente vai ter que fazer renascimentos. A Casa das Águas vai falar exatamente sobre transformação, né? A energia do Num, o caos original que dá origem a todas as coisas de tempos em tempos. A gente sai da Casa das Águas, a enchente do Nilo, né? Que traz a lama e que ajuda a renovar a vida. A gente tem que renovar, fazer essas transformações, essas renovações durante esse mês, né? Nascer de novo esses meses. Vem aqui para a casa da deusa Heket, que é a deusa do renascimento, a deusa da mudança, a deusa da ressurreição, né? Então a deusa Ran, que nasce de novo lá pelo Nilo, né? Que a gente tem que ter novas vidas às vezes durante agora do mês de agosto e setembro. E aonde isso vai nos levar? Opa, no dado, caímos na rede, né, da própria energia de brabeira, da raiva da deusa Sermet, né? Cuidado para não cair na rede da inconsciência, de não conseguir lidar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos. Cuidado com a loucura, né? Que pode estar beirando, né? Esse mês aí de agosto e setembro. E 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro dos filhos do deus Horus. Esse aqui chama Kebersenuef. E esse deus fala basicamente de impetuosidade, né, de impulso, né, de usar nossa energia impulsiva, né, de nossa gana, nossa energia vital não tão elaborada racionalmente para seguir adiante. E aí, no dado, outro filho, né, dos quatro filhos de Horus, né, a gente tirou no dado, outro filho de Horus, né, esse filho aqui chama Imseti. E Imseti fala da energia do progresso, fala da energia de ir para frente, fala da energia de evolução, de desenvolvimento. Então, usando as nossas atitudes mais instintivas, a gente entra em contato com a sensação de progresso. E onde esse progresso vai levar a gente? 2 no dado, 1, 2, né? Passamos por todos os filhos de Horus. Passamos por Kersednembref, Imseti, Hapi, e agora chegamos aqui nessa energia abundante, essa energia transbordante de Damensenuef. E esse é o Deus que fala de abundância, fala de prosperidade, fala de, né, o nosso campo de juncos, nossa energia mais abundante, transbordante. E vamos ver onde essa nossa energia leva. Será que um renascimento outra vez? Ou será que a gente vai adiante? Né? 3 nos dados. 1, 2, 3. Passamos pelas águas e chegamos aqui no Salão das Duas Verdades, onde a balança é colocada, numa dela a pena de Maat. Você teve uma vida justa e na outra o nosso próprio coração, porque o centro de consciência, né, para os egípcios não tem nada a ver com a cabeça, não tem nada a ver com glândula pineal, tem a ver com o nosso coração, né? Eles faziam cirurgias de cérebro, entendiam da anatomia de cérebro, mas para os egípcios o coração era aqui que ficava a consciência, e aqui a gente coloca o coração, né, nessa balança para Anubis nos mostrar as nossas responsabilidades daquilo que a gente fez, né, e as consequências do que a gente fez. Então você está agindo segundo a verdade do seu próprio coração, está leal e está fiel ao seu próprio coração. E vamos ver, se a gente tirar 1, 2 no dado, a gente sai certinho, né? Ou talvez muito do que, olha, tiramos 1, 3, né? 1, 2, 3. Então uma parte vai continuar, né, para o próximo jogo, que a gente vai estar fazendo lá em setembro, para a gente falar, né, do equinócio. Então, né, esse jogo que é basicamente para finalzinho de julho, boa parte de agosto e setembro, né, até metade de setembro de 2025, vai chegar até o equinócio no dia 21, 22 de setembro de 2025, né? Um ótimo jogo, espero que você tenha lindos dias e que esse tempo se você está no hemisfério norte, verão, no hemisfério sul, inverno, esteja sendo de grande valor e de grande poder, né? Boas lutas e boas vitórias com as proteções e com as bênçãos de Sermet, a deusa leão.